Pois bem, irmãos, boa noite. Vamos produzir mais algum trabalho. Eu uso a expressão alguma coisa, mas é trabalho. Pois bem, temos observado aí na internet, no YouTube, que tem bastante gente muito bem preparada, falando de questões bíblicas. Hoje em dia fala-se também de tradução, de versão, e muitos canais com podcasts, que é uma coisa que está muito adiante do que eu consigo fazer, né? Fazendo meus vídeos com celular e postando posteriormente as filmagens. As pessoas que têm mais recursos fazem trabalhos ao vivo com alguém que tem um autoconhecimento, formações nas línguas, chamadas línguas bíblicas e outros idiomas. E tem muita gente falando de todo tipo de coisa. Então, eu tenho decidido procurar fazer o meu trabalho naquilo que eu penso ser útil e que eu vejo que ninguém quer tocar nesses assuntos. Pois bem, após o período apostólico, ou ainda no período apostólico, a situação da vida dos servos de Deus, dos apóstolos do Senhor Jesus, já não era fácil, né? A perseguição, e não como se tenta pintar muitas das vezes, a perseguição romana, a perseguição de um imperador tal e imperador fulano, imperador ciclano. A pior perseguição, a mais danosa, a mais nefasta, sempre foi a perseguição judaica, a perseguição dos satanistas, daqueles servos de Satanás, que formou-se a grande lavoura, né, do joio no meio e em torno do trigo, que é a plantação de Deus, né? Os judeus hoje não são diferentes dos judeus de toda a época. São servos do diabo, não querem nada com o Deus verdadeiro. O Deus deles é aquele Deus que eles construíram, ergueram no seu coração e na sua vida civil e religiosa. Eu fico olhando aí essa moça aí na internet, Aline, essa jovem, suponho que seja jovem senhora, aí conversando com o Saião, com o outro, e há tanto dedinho para falar com ela. Precisa se dizer na cara dela: você é uma serva do diabo, você tá aí com esse besterol de terceiro templo de Satanás. Quem vai se assentar ali é Satanás. O Messias vai voltar e ele não vem sentar em templo nenhum, não vai ter milênio nenhum. Como assim milênio? Eu gostaria de conversar com esses estudiosos aí que estão ensinando como vai ser o milênio. Me explica aí. O Senhor Yeshua vai vir com o seu rebanho ressurreto, glorificado, sobre essa terra podre, cheia de pecado, porque ninguém me ensina, livro nenhum de teologia ensina como que Deus vai extirpar o pecado para que ele, Deus, porque Yeshua é o único Deus verdadeiro, em forma humana, né? Reinar por 1000 anos, com o diabo preso. Para quê? Aonde isso se enquadra dentro da inteligência de Deus? Do processo de um Deus que é sábio, que faz tudo com propósito, com objetividade, com
com razão, com finalidade. A palavra que estava procurando é essa, com finalidade. Qual é a finalidade disso? Bom, e fica aí essa moça falando aí, e que os cristãos odeiam os judeus. Odeiam, e Deus odeia judeus e os cristãos, né? Nada disso pertence a ele. Deus não é autor de igreja, Deus não é autor de cristianismo, Deus não é autor de judaísmo, Deus não é autor de nada. Quando Yeshua fala, lá em João 4, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Há que se entender o que Deus chama de judeu, o que é judeu. Paulo explica isso em Romanos, né? Então eu decidi vir aqui falar sobre questões que começaram ainda nos dias apostólicos e, claro, se perpetuaram, porque as correntes judaicas estavam ali mesmo, fosse com igrejas, que é uma prática pagã, né? Igreja não tem nada a ver com o evangelho do reino, igreja nenhuma não tem nada a ver com o evangelho do reino. O Senhor Yeshua nunca falou a Pedro que ele, em cima da declaração de Pedro, ele edificaria a sua igreja. Isso aí é prevaricação, é adulteração em forma de tradução, porque nunca teve a palavra eclesia na boca de Yeshua, nem sinagogue, né, ou sinagoga, ou knesset, que é a palavra hebraica para qualquer reunião, né, de liderança, de influência. Enfim, Deus não vem buscar igrejas nenhuma, e nem sequer igreja no singular. Ele vem buscar o seu povo, o seu corpo, que é formado por pessoas santas, homens e mulheres santos. Mas, como eu ia dizendo, e seguindo para entrarmos no assunto que nós vamos tratar nessa série de vídeos que eu estou iniciando a partir desse vídeo, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 2, Coríntios capítulo 2, ele diz assim no verso 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual, nas traduções em português, Jesus Cristo e Yeshua, o Mashiach. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, diz a palavra de Deus. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então ali, por volta do ano já 120, 130, o evangelho do reino já sofria muitos danos, a mensagem já tinha muita adulteração nas pregações, líderes já tinham abandonado a fé apostólica, a pregação dos apóstolos, líderes de grupos já estavam direcionando as suas intenções, o seu coração, para uma coisa que dava muito certo no mundo, que era a igreja, que é uma prática pagã. Ali, se você for ler história do cristianismo e até história extra-bíblica, entre o primeiro e o quarto século, você vê que existiam muitas igrejas, e isso não tinha nada a ver com a obra de Deus, não tinha nada a ver com o ensinamento do Senhor, não tinha nada a ver com a prática apostólica, né? Então, começou-se então a cada um edificar o que achava certo.
Cada um fazia o que achava, o que lhe parecia melhor em seu coração. Em 2 Coríntios, capítulo 2, aquela passagem que eu já citei em vários vídeos, onde Paulo diz assim, no verso 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos do Messias, né, de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porque Ele é Deus, né? Embora a gente não esteja acostumado, nosso cérebro não esteja acostumado, eu vou falar muito sobre essa questão do cérebro, da forma, do programa de pensar como um programa de computador. Assim é nosso cérebro. Ele é programado para pensar de uma forma totalmente ocidental. E a diferença disso para a forma de pensar, o modo de raciocinar, o funcionamento do cérebro de um judeu, de um hebreu, de um israelita, uma pessoa de linha semítica que estava acostumada a pensar naquele universo semítico, naquele mundo, aquela cosmovisão toda. Então, partindo daqui, nós vamos começar falando sobre a teoria da Trindade, né? Que as igrejas, começando pela mãe, a meretriz maior, a romana, e suas filhas chamadas protestantes, chamam de doutrina da Trindade, alguns até Santíssima Doutrina da Trindade, né? Nós vamos estar discorrendo sobre isso, analisando. Não será um trabalho feito com pressa. Eu vou fazer pesquisa aqui diante do vídeo e vou fazer leitura com um texto bíblico e em algumas versões, mostrando como as versões são trabalhadas para que a nossa mente se mantenha dentro daquele padrão católico romano que veio na história, e na linha da história passa ali pelo século XVI, na Reforma Protestante, mantendo as principais pragas espirituais em nossos corações, como doutrina da Trindade, como aí vem mais tarde o fenômeno pentecostalista, doutrina de dízimo e doutrina de guardar o sábado para uns, e de não comer sangue, entenda-se não comer a carne com molhos que são aceitos naturalmente, com os quais se usa o sangue, assim como se usa a gordura animal, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso, olhando como as traduções são feitas. Um dos aspectos muito evidente disso, que não se faz questão nenhum acanhamento de se esconder, é os chamados subtítulos, os cabeçalhos, né? Nós vamos estar olhando ali, eu vou mostrar até que eu rabisco, quando não apago, eu risco de caneta mesmo, né? Quando chama uma manifestação teofânica, né? Deus se manifestando em forma humana, né? O que dá prova de que no futuro ele assumiria de fato esta forma, não pela humanidade proveniente de uma relação conjugal entre um homem e uma mulher santos na presença de Deus, não, porque estando a carne em pecado, o corpo que Deus precisaria preparar para ele mesmo habitar não poderia ser de forma nenhuma produto de uma relação sexual de um homem com uma mulher dentro do casamento, ainda que isso esteja santificado por Deus, ainda que essa relação seja uma relação legítima, pura, abençoada por Deus, mas para o caso de Deus habitar um corpo humano e andar conosco e fazer a sua obra e se manifestar entre nós,
ele precisava fazer algo especial, ele precisava trazer a semente daquele que está no céu, que sempre esteve, né? Que Paulo, como nós vamos rever em Colossenses, fala que antes de todas as coisas, Deus gerou a humanidade. E fez essa humanidade, aí entenda-se por humanidade, as características que formam o ser humano, e o ser humano, a imagem e semelhança do ser humano maior, né? Do grande Adão, porque Deus, no seu plano, no seu projeto, no seu grande projeto da criação, ele desejou que, a partir de um momento de dada a eternidade, ele, possuindo um corpo humano, andasse, habitasse, conversasse, interagisse conosco, como nós, pessoas, interagimos umas com as outras, e a gente vai ver isso se cumprir lá em Apocalipse 22, né? Mas, aqui nós temos visto, como eu já tenho falado em outros vídeos, que a deturpação da palavra de Deus, da obra de Deus, ela sempre esteve presente. Os judeus, os inimigos de Deus, os grandes inimigos de Deus, que não são os alemães, não são os americanos, não são os turcos, não são os iranianos, são os judeus. Esses que estão aí hoje e que demonstram que nunca se arrependeram do que fizeram aos profetas, do que fizeram com Moisés, do que fizeram no período dos juízes. E você pode pegar a linha histórica e vir caminhando, como o Senhor mesmo vai falar em certo momento. Eles pintavam, caiavam, adornavam o sepulcro dos profetas que eles mataram, que eles assassinaram, e diziam: se nós fôssemos vivos no tempo dos nossos pais, nós nunca concordaríamos. O Senhor diz: hipócrita, a prova de que vocês estão em pleno acordo com o que foi feito com Isaías, com Jeremias, com Oséias, com todos os profetas, é que vocês adornam, vocês fazem indumentárias, vocês autenticam os atos dos vossos pais, porque do contrário, vocês agiriam de outra forma. E por fim, fizeram com o próprio Deus encarnado, como estava profetizado, ainda que essa profecia tenha sido aí mexida para que o cumprimento não encontre a profecia, né? Isso é assunto para outro vídeo, né? O Salmo 51, que deveria fazer cumprimento com Romanos 3, né? Quando Romanos 3, para que tu sejas justificado, falando, o apóstolo, o profeta falando de Deus, para que tu sejas justificado quando tu fores julgado. Aí tiveram que adulterar, quando julgares. Mas não é. A profecia diz que Deus seria julgado em forma humana, como aconteceu, como cumpriu-se. Então eles vêm adulterando, vêm trabalhando contra isso. E a partir do segundo século, do segundo para o terceiro século, começou-se uma série de discussões a respeito do milagre, do fenômeno da manifestação de Deus em forma humana. E aí começou a se levantar um número grande de vozes, cada um dando a sua opinião, de que como poderia ter sido de Deus sendo Espírito, sendo Santo. E aí muitos desses homens que estavam lá na igreja, chamada patrística, né, chamados os pais apostólicos, eram na verdade platonistas, eram formados na filosofia de Platão, de Aristóteles, eram formados em diversas doutrinas, eram estoicos, epicureus,
E aí começou-se a confusão. Alguns diziam, não, ele não era Deus, ele era santo, ele foi possuído pelo Espírito de Deus. Então, isso começou a gerar um certo desconforto no meio das correntes, já nessa época chamada de igrejas, né? Então, esses textos que eu li servem para respaldar que isso não nasce ali, do 2º para o 3º século. Isso já nos dias de Paulo, nos dias do Senhor Jesus. É claro que com o Senhor Yeshua, eles tinham muito cuidado, tanto que eles não iam pessoalmente, eles mandavam sempre emissário. Quem mais se aproximou de um confronto direto com o Senhor foi Nicodemos. Mas já estava com seu coração tocado por Deus, mexido por Deus. Tanto que, para evitar problemas sérios para a sua vida, e nós sabemos por testemunhos extra-bíblicos que era um homem de muita importância no Knesset daqueles dias, no Sinédrio, ele tinha um papel muito importante entre os anciãos, os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Nicodemos era um homem muito rico, de família nobre, e ele foi à noite ter com o Senhor, e ele foi receber do Senhor algumas explicações, tirar algumas dúvidas do seu coração. Mas fora Nicodemos, você não vai pegar, quando acontece de bater de frente mesmo ali em João capítulo 6, 7, 8, você vê que Jesus pega eles, mas pega com vontade. E Jesus não xinga ele. Quando o Senhor está dizendo, vocês são filhos de Satanás, o Senhor não está fazendo injúria, está fazendo diagnóstico. Está falando da natureza que habitava aqueles corpos humanos ali, aqueles corpos humanos ali. O Senhor está dizendo, vocês não são de Deus, vocês são demônios, vocês são filhos do diabo e fazem a vontade do Pai de vocês. Eu faço a vontade do meu Pai. Conheço, vim dele e ele está comigo, né? Ele está comigo. De modo que em João, aqui no Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor diz assim, deixa eu ver onde eu estou aqui, estou em João 6 ainda, João 7, João 8. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Esse que me enviou aí, subentende-se, como nós vamos ver mais adiante, se fôssemos analisar, não vamos, porque nós, mas você pode ver, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Quando o Felipe indaga ele, fala, Felipe, você está tanto tempo comigo e não me conhece? Quer ver o Pai? Olha para mim. Em outras palavras, eu sou o Pai. Eu sou o Filho. A forma com que você está lidando, esse corpo que você está vivendo, é a forma filho. Mas o que está habitando aqui, esse que está falando com você, é o próprio Pai. Porque o Pai somos um. Este julgo, o juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu, o Pai, que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então aqui você pode entender que o Senhor está fazendo uma citação de Moisés, pela palavra de 2 ou 3 homens, pela palavra de 2 ou 3 homens, de 2 ou 3 homens, toda a verdade será confirmada. E você pode entender que o Senhor, na forma humana, está invocando o Pai e Espírito como homem, o que nos remete a Gênesis, façamos o homem a nossa imagem. Nós vamos fazer agora. Nós vamos aqui pegar e fazer aqui, nós.
E no versículo 47 ele diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, com estes textos do Evangelho de João e de Coríntios, eu introduzo, pegando a ideia de que eu jogo sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum medo de errar, a responsabilidade de toda a perversão das Escrituras, do sumiço dos originais em hebraico e aramaico, e lançado no mundo, espalhado pelo mundo, pseudo-originais de grego, como que se Paulo pregasse em grego, como que se o Senhor Yeshua falasse em grego. Outro dia, eu conversando com um grupo aqui de testemunhas de Jeová na internet, ele citou para mim que Pedro era especialista em grego. Os apóstolos tinham formação em grego. Eu falei assim: oi? Como é que é? Já estou até indo longe demais do que eu pretendi falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Deixa eu me localizar aqui, que eu me peguei de improviso. Quando os apóstolos Pedro e João chegam diante das autoridades, ele diz: quando eles reconhecem que eram homens iletrados, e eu citei essa palavra para o pessoal lá que estava no chat comigo, e eles se calaram. É aqui em João 3 ou João 4. Posto cabeça de esquina e nenhum outro tá. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário. Todavia mandaram sair fora o conselho, ofereciam entre si, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer? Estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito este sinal notório, e não podemos negar. Mas tem uma passagem, um versículo que ele diz que, e reconhecendo eles que eram homens iletrados, é aqui nessa parte aqui, pode estar aqui perto dos meus olhos. Bom, não vou me deter nisso, mas é importante nós sabermos disso, salientarmos sempre isso, que nenhum apóstolo escreveria um texto considerado sagrado e, para o colégio apostólico, como se costuma chamar, as suas obras, os seus escritos eram inspirados por Deus, portanto, eram como os textos que foram escritos pelos antigos profetas. Eles não fariam isso na língua de um povo pagão que tinha a sodomia como uma prática legalizada e notória, notável entre os políticos. Todos que leram os diálogos de Platão sabem que um homem como Sócrates, casado, tendo esposa e filhos, tinha um namorado. Quem quer saber mais sobre essa porcaria, e a gente tem que ler, é só ler o Banquete, por exemplo. Ler o Banquete.
Lê a República. Então, como se pode achar que Pedro usaria sua pena para escrever na língua de um povo pagão, cujo o panteão divino era disseminado por todo o mundo da época, a Europa toda, a própria Roma, só trocava o nome. Zeus era Júpiter. E assim por diante. Como imaginar que o Senhor Jesus falaria em grego? Paulo, que outrora era um rabino, era um fariseu. Bom. Achei. Está aqui, diante dos meus olhos aqui. É o versículo 13, 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras. Está aqui o texto. E indoutos maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Yeshua. Desculpe a perda de tempo, eu estou aqui passando os olhos em 13, mas a ansiedade faz isso. Pois bem, irmãos, então por volta do 2º para o 3º século, entrou em discussão essa questão de como se definiria, na medida do possível, de forma unânime, a questão da encarnação de Deus. Como seria essa encarnação? Deus, de fato, era Deus que estava ali na forma humana em Yeshua, o nome judeu dele, Jesus, o nome traduzido do latim e do grego? Ou será que havia... Aí surgiu o arianismo, o sabelianismo. Não vamos entrar muito nesse mérito, não. Tá bom? No próximo vídeo, nós vamos começar lendo algumas anotações que eu fiz e vamos falar e provar nas Escrituras que essa teoria nunca foi doutrina, porque ela não é respaldada nas Escrituras como tal. Para ser doutrina, ela precisa ser respaldada nas Escrituras. E o que a teologia sistemática, o que os teólogos fizeram desde de Nicéia até os nossos dias, fazem os nossos dias, é inferências, pegando as Escrituras falando de Deus como o Espírito, as Escrituras falando de Deus como o Pai Eterno, e as manifestações teofânicas que aparecem no Antigo Testamento de um varão, que chama-se o varão da destra de Deus, e no Novo Testamento a manifestação do Deus encarnado, como Paulo fala em 2 Coríntios 5:17, que Deus habitou entre nós. Como que está lá? Vamos ver. Já está um pouquinho adiantado o vídeo. Problema de quem fala muito. 2 Coríntios 5:17, não é? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Não é aqui. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava no Mashiach, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É esse versículo que eu estava procurando. Deus estava no Mashiach. Então nós só precisamos entender que ali havia um ser humano, um homem, não como eu, que sou pecador,
ele era perfeito, ele era santo, ele não tinha a fraqueza do pecado, o pecado não o tentava, ele não sucumbia a nenhum desejo enganoso, ele não era apanhado como eu, muitas das vezes, por mais que tente me precaver, sou apanhado porque a minha carne é fraca, porque ela ainda está sob influência do pecado. Isso era impossível de acontecer com Yeshua. Ele era perfeito. Era humano, mas era perfeito. Ele não tinha influência do pecado. No seu corpo não havia doença. Para que morresse, ele se permitiu morrer. Então nós vamos estar falando do que aconteceu ali a partir do 2º para o 3º século, até chegar ao Concílio de Nicéia, que ficou por herança para as igrejas que se diz protestantes e reformadas, né? Entre outras malignidades, essa tal de doutrina da Trindade, que não é doutrina porque ela não se sustenta nas Escrituras. E nós vamos provar isso mostrando o consenso entre as chamadas igrejas, principalmente protestantes e reformadas, para que uma situação seja aceita como doutrina, como que ela tem que ser respaldada nas Escrituras. Então, a partir do próximo vídeo, nós estaremos falando sobre isso. E creio que, embora isso seja uma coisa, se você for pegar uma pessoa aí, um frequentador de igreja universal, fala assim, o que você acha da doutrina da Trindade? Nós não ligamos para isso, não. Nós queremos saber do poder de Deus, nós fazemos as nossas correntes, buscamos a prosperidade, a cura, a solução cada vez. Então, hoje, doutrina da Trindade, dom de línguas, isso aí para eles são neopentecostais. Agora, se você traz uma tradição histórica, se você carrega aí aquela coisa de ser um servo de Deus raiz como eu, que quando precisou descer as águas batismais, teve que fazer as seguintes confissões e concordância. Você concorda em ser dizimista fiel? Sim, senão não era batizado. E na época é assim que eu pensava também. Crer na doutrina da Trindade? Sim. Crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que você foi salvo? Não está se esforçando para a salvação, como todo mundo fala para mim hoje. Eu tenho até medo de perguntar para pastor isso. Eu tenho até medo de perguntar para pastor, tu é salvo? Porque do jeito que a coisa tá, o cara vai virar para mim, olha, eu sou servo de Deus, eu prego a palavra de Deus, eu fui um consagrado, que não sei o que. Fala, amigo, dançou. Falo que nem eu falei para 2 pessoas recentemente. Dançou, meu camarada. No caso aqui, eu perguntei, você é salvo? E é legal você fazer isso assim, a queima-roupa, sem a pessoa estar esperando. Manuel, você é salvo? Aí o cara, bom, eu procuro fazer minha parte. Dançou, meu amigo, já era. Vai rever tudo que tu aprendeu e tua experiência com Deus. Irmãos, são 39 minutos de vídeo. Eu espero que essa introdução venha a agradá-los. Não sei se vai passar de 3 ou de 4 vídeos. O assunto Trindade é um assunto que dá bastante assunto para se falar, bastante coisa para se falar. Eu vou ler aqui no próximo vídeo as anotações que eu fiz, que nem continuei, porque eu tô trabalhando em cima de uma obra, que eu vou estar mostrando no início do próximo vídeo, mas essa obra é só para pretexto, porque se você for pegar teologias sistemáticas, você vai encontrar divergências de posições quanto a Pai, Filho e Espírito Santo, se tem hierarquia, não tem hierarquia, quem é que manda em quem é que... Sabe, a coisa é assim.
Que Deus os abençoe e que os irmãos estejam orando por mim, pela minha saúde, pela minha esposa, e que possamos, através desta obra, conseguir nos edificar, esclarecer, tirar dúvidas, ou pelo menos sancionar aquilo que a gente já entendia como ponto de fé. Amém? Um abraço.